Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí do grupo, o grupo do Rubens e tal, de lições da Bíblia. Eu vou postar esses vídeos, alguns vídeos aqui no grupo, mas não no YouTube, para mim não ficar tentado a me achar importante se eu tiver alguma visualização, né? Bem, irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre misericórdia, né? Misericórdia de Deus. Vou falar um pouco sobre que não podemos endurecer nosso coração contra Deus. Temos que nos arrepender dos maus pensamentos que vêm na nossa mente. Às vezes a gente pensa numa coisa assim ruim e aquilo não pode ser aceito no nosso coração. Porque se tivermos, aceitação ao mal e não se arrependermos, é como diz na Bíblia que o fruto da justiça é o que mesmo? O fruto da justiça são o arrependimento. Quando Jesus fala, Jesus ou João Batista fala para os fariseus: produzam frutos dignos de arrependimento, né? Isso fica lá em Mateus 3. Eu vou dar uma olhada aqui para mostrar para vocês. Mateus 3. Irmãozinho, depois que você ler a Bíblia toda, lê sempre a parte de estudo da Bíblia. Uma Bíblia melhor, confiável, né? Para você ter um conhecimento maior. Aqui. Frutos dignos de arrependimento, né? 3:8. Mateus 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ele está falando para as raças de víboras saduceus, religiosos, que não confiavam em Jesus, né? Jesus, nem sei se Jesus já nasceu aqui, nasceu João Batista, falando de João Batista, ele já nasceu. Ó, eu vou ler aqui a parte de estudo do Mateus 3:8. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. Ou seja, o que parece ser, né? Que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. Que parece dizer, no meu pouco entendimento, parece dizer que o arrependimento é um fruto. E se você vive em pecado, se você peca de uma forma simples, como todo mundo, qualquer pessoa, sabe? Não é uma coisa difícil, como prostituição, roubo, matança, não. Nós pecamos todos os dias. Mas se você, no seu coração, aceita esse pecado, não se arrepende, fala, tô certo mesmo, fiz isso mesmo, não se preocupa em agradar a Deus, né? Fica difícil. Você endurece seu coração, Deus se afasta da gente. Temos que nos arrepender todo dia, buscar um tempinho que der, né? Se vocês não estiverem trabalhando muito ou estudando muito. Eu vou ler o resto aqui do Mateus 3:8. A verdadeira fé salvifica e a conversão deve evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Que deixam o pecado. A verdadeira fé salvifica. Tem que se arrepender e não fazer mais. É claro que não. Se você errar em alguma coisa, não se sinta condenado, né? Deixar de ir na casa de Deus, ou se sentir menor que os outros, porque os outros também cometem pecado. E um pecado maior é acusar os outros como se nós mesmos não fossem faltosos, né? Aí vou continuar lendo aqui Mateus 3:8. Aqueles que dizem crer em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz frutos, bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas no fogo. Por isso é importante o arrependimento. O que eu estou olhando aqui, em Mateus 3:8, é a parte de estudo, né? Explicando para vocês que o arrependimento é útil, gera um fruto de justiça. Como disse aqui, o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O fruto do arrependimento é justiça. Certo, irmãos? Onde eu estava mesmo? Romanos 9, né? É isso, Romanos 9. Tem um texto bonito aqui, né? Eu uso a linguagem Bíblia Viva, mas eu fico um pouco desconfiado. Porque eu quero uma versão da Bíblia correta, né? Eu vou ler aqui uma parte aqui da Bíblia em Romanos 9. Como está escrito, escolhi amar Jacó e não Esaú. Interessante, né?
Deus amou Jacó. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares, né? E sabe o futuro, não é isso? As três coisas que Deus é onipotente, só pode todas as coisas. Deus amou mais Jacó que Esaú. Por quê? Né? Vou ler aqui. Será que Deus estava sendo injusto? Claro que não. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, como me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Olha que interessante. Isso é Romanos 9,15. Hein? Nós, por mais que nós nos esforcemos para darmos fruto, para honrar a Deus, para servir a Deus, nós nunca podemos comprar a misericórdia de Deus. Por isso temos que se humilhar diante de Deus, servir a Deus com amor mesmo. Porque, né, nós não podemos comprar a misericórdia de Deus. Ele se compadece de quem quer. Por isso que muitos sofrem muitas coisas. Temos que estar sempre nos humilhando para Deus mesmo, sabe? De vez em quando orar com a boca no chão mesmo, com o rosto no chão. Porque se nós sofremos alguma coisa, Ele permitiu. E temos que temer a Deus por isso, né? Ele se compadece de quem Ele quiser. Mas está falando aqui que ele se compadece de quem Ele quiser. Mas Jacó, apesar de ser conhecido como um trambiqueiro, né? Ele valorizava a bênção do mais velho, né? Esqueci o nome, do primogênito. Esaú não. Esaú casou com mulheres cananeias. Ele casou com mulheres de outros povos, rejeitando então a vontade de Deus em casar com uma pessoa correta. Jacó casou com quem mesmo? Rebeca, é isso? Não, né? Já me esqueci, nem sei essa parte. Jacó. Ah, sim, Leia. Jacó, Leia e uma outra lá. A que ele menos gostava era a Leia, né? Que casou os parentes do tio dele, Labão, né? Raquel. Ele gostava de Raquel, mas casou com duas. Mas esse não é o caso que eu quero falar, né, irmão? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Interessante. Aqui diz que a misericórdia de Deus não é comprada pelo homem, nem por nada nesse mundo. Ele se compadece de quem ele quer. Mesmo que nós soframos muito, uma pessoa de Deus sofre, ele fez o filho dele sofrer, né, irmãos? Ele se compadeceu, honrando o filho dele nas mais altas alturas, Senhor. Deus fez isso. Nas mais altas alturas, irmãos. Ele se compadeceu, né? Sofreu a morte do filho dele, mas Deus tem os seus justos caminhos de fazer a gente sofrer. Ele se compadeceu dele. Tenho certeza que ele se compadeceu da morte de Jesus, mas com certeza foi uma vitória muito maior se ele não tivesse sofrido isso. Uma vitória para a gente e para a vitória para o reino de Deus, o reino dele. Certo, irmãos? Continuando lendo Romanos 9, agora 16, 9:16. Pois a Escritura diz ao faraó, rei do Egito: me conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Assim vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e faz que os outros se recusem a ouvi-lo. É interessante essa parte de Faraó. Muitos pastores pregam também. Eu não sou pastor, irmãos. Sou um amador da palavra de Deus. Observador também, cumpridor, tentando ser, né? Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas diz aqui na Bíblia que ele não só endureceu o coração de Faraó. A primeira reação a Faraó ouvir falar do Deus dos Hebreus, do Deus invisível, ele rejeitou. Então ele endurece o coração de quem não se arrepende, de quem não considera ele, como está escrito aqui na parte de estudo de Romanos 9:18. A intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem. Ele se compadece de quem se arrepende e crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, ele endurece todos que se recusam a arrepender-se. Toda pessoa que não se arrepende, como eu falei aqui, se você não se arrepende, arrependa-se. Porque Deus, com o passar do tempo, você não se arrependendo, estando na igreja, Deus endurece seu coração, você vai para longe de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Pessoas conhecidas, a família, parentes, amigos, se afastarem de Deus. Quando a gente ama as pessoas, a gente sente falta.
Entendeu? Entenderam? Ele endurece o coração de quem quiser. Ele endurece a todos os que se recusam a arrepender-se e optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação em Cristo. Esse propósito de Deus não muda quanto a pessoa ou nação. Irmão, se arrependa, para que você não endureça o coração, humilde aos pés do Senhor, pois Ele tem misericórdia de quem Ele quer, porque Deus é fiel, irmão. E sobre Faraó, Deus planejou fazer toda essa, né, mostrar esse poder para o mundo, para a nação da época e para o povo dele, né? Pelo endurecimento de Faraó, ele precisava de alguém que fosse o vilão da história, né? Que alguém que ele queria mostrar o poder para a nação, ele tinha que ter um inimigo do povo de Deus. Então Deus mostra o seu poder também através dos servos que são fiéis e os que sofrem, como Israel estava sofrendo nas mãos de Faraó. Ó, o endurecimento no coração de Faraó às vezes é atribuído a Deus e em outras ocasiões ao próprio Faraó. Aí tem um versículo falando, mas não é isso que eu quero chegar, irmãos. Só dizendo aqui a parte disso tudo toda. Faraó, cujo coração já estava em oposição. É o que eu estou falando, que diz aqui na Bíblia. Quando você se opõe ao pensamento de Deus, se opõe às coisas de Deus, você endurece seu coração. Você não busca se arrepender, Deus endurece o seu coração. E nós nos afastamos e somos destruídos. Não considere, né, irmão, pessoas ímpias, pessoas de maus pensamentos, né, corrompem os bons costumes. Os maus pensamentos corrompem as más conversações, né, corrompem os bons costumes. Cuidado para você não endurecer seu coração contra Deus. Aceite e se humilhe para Deus. Então, como você se humilha para o seu chefe no trabalho, né, irmão? Então, se arrependam, porque ele endurece o coração. Ele endureceu o coração de Faraó. Ó, Faraó, cujo coração já estava em oposição, ele só aproveitou a Deus, recebeu o devido julgamento da parte de Deus. Quando o Faraó resistiu à vontade de Deus, a resposta de Deus foi endurecê-lo mais ainda. Quando rejeita a palavra de Deus, é ruim. É melhor se humilhar, pensar em Deus, valorizar a Deus, honrar a Deus. E se manter sempre firme na presença dele, tá certo, irmão? Então, misericórdia. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Por isso que temos que estar aos pés dele, para ele honrar a nossa vida. Misericórdia ele tem de quem ele quiser. Ah, sim, também tem aqui, ó. Deixa eu ler mais aqui. Não endureça, não se arrependa dos seus pecados, que senão ele endurece e você se afasta de Deus. Misericórdia ele tem de quem ele quiser, certo? E não resista à vontade de Deus, não endureça seu coração, né? Não fique em oposição contra Deus. Quem tem oposição contra Deus não se arrepende. E ele só aproveita para endurecer e fazer as obras dele, né? Para mostrar na vida de todos da terra como ele gosta de mostrar. E a vida dos servos se manifesta na vida dos servos dele. Ele também se manifesta nos filhos da ilha, né? Para endurecer o coração e fazer que não se arrependa, né? Como o Faraó não se arrependeu. Então ele endureceu o coração de Faraó. Sendo assim, o endurecimento do coração de Faraó não foi uma ação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o princípio justo de endurecer todos aqueles que o rejeitam. Olha que interessante. Sendo assim, o endurecimento do coração de Faraó, Deus endureceu por um motivo, para fazer a obra dele, mas por causa dele mesmo. Não foi uma ação arbitrária, ele não escolheu. A pessoa rejeitou, Deus só aproveitou. Não foi uma ação arbitrária de Deus, pois ele agiu segundo o seu princípio justo. Ele agiu segundo o princípio justo de endurecer todos aqueles que o rejeitam. Como as pessoas que rejeitam Deus, Deus faz maravilhas contra ela, porque Jesus é uma pedra de tropeço mesmo, né? Deus rejeita a pessoa contra ela mesma, né? Seguindo seus princípios justos, endurecer todos aqueles que o rejeitam. Não se endureça contra Deus, se arrependa, porque senão você endurece o coração e não volta mais, toma raiva, toma ódio das coisas de Deus. Seja sempre um bom servo fiel. E para alguns que acreditam que
Aqueles que não têm o olho para poder soar. No capítulo 9, 21 de Romanos, a parte de estudo, parte 2, fala: aqueles que interpretam o versículo 6, 29, no sentido de Deus arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação e outras para a destruição, entendem erroneamente esse texto. Deus não escolhe, não tem predestinação alguma. Ele só rejeita quem rejeita ele e aprova quem aprova ele. É o ato de ação de Deus, entende? Não existem pessoas que vão ser eleitas ao céu e podem pecar à vontade, como diz o Atalaia em Isaías, eu acho, no Ezequiel e no Velho Testamento. Se a pessoa que pecar por último e morrer no pecado vai para o inferno, se perde. Mas a pessoa que por último está servindo a Deus, a última, né? Antes de se afastar, serve a Deus e morre, esse foi para o céu, esse foi salvo, né? É o Atalaia de Israel, os profetas. Então, irmãos, misericórdia, Deus tem misericórdia que Ele quiser, se humilhe para Ele, honre a Ele. O Salvador, né, Jesus, endurece o coração de quem não se arrepende. O endurecimento não é arbitrário, ele não escolhe, ele só ele reage à nossa reação de amá-lo ou de rejeitá-lo. E predestinação, ele não escolhe quem destruir. A pessoa caminha de boa vontade para Deus ou rejeita ele. Bem, irmão, é só isso mesmo, já foi 16 minutos. Certo, irmão? Obrigado pela atenção. Se arrependa. Se humilhe para Deus. Procure a Deus não só por ser salvo, mas para buscá-lo, por amá-lo, servi-lo, que Ele faz tudo por você, né? E endurecer o coração de uma pessoa é porque a pessoa já rejeitou a Deus, contra Deus, né? Rejeitar Deus, Deus rejeita também, infelizmente. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Amém.